Se você já está começando seu planejamento para se mudar para Portugal e está vendo o preço de imóveis, cuidado com as informações que você está considerando para escolher o seu imóvel. Principalmente se você vai para algum lugar frio, como é o nosso caso aqui, a gente mora no Porto, então aquele inverno de 10 graus, 2 graus, né? Não considere somente o preço, porque alguns aspectos vão influenciar na sua conta de luz, se você quiser ter um imóvel confortável e não virar um picolé lá dentro no inverno, e também até no conforto da sua família. O vídeo de hoje vai ser mostrando alguns aspectos aqui da minha casa e a gente vai falar 7 itens que você deve considerar na hora de escolher o seu imóvel. Estou aqui no terraço, nós moramos num apartamento no primeiro andar. Então, se aparecer, por exemplo, num anúncio, apartamento com terraço, é comum que no resto de chão, que é aquele que está no nível da rua, alguns têm um terraço. O nosso caso, que é um primeiro andar, já não é tão comum, mas ainda se encontra. Ou o último andar. O terraço é esse quintalzinho que é só do seu imóvel, né? No nosso caso, temos crianças, temos gatos. Foi legal ter encontrado aqui esse cantinho com quintal. Outra coisa, muito difícil a gente encontrar um imóvel que tenha tanque. Se tiver escrito no anúncio área de serviço, provavelmente vai ser só ali a máquina de lavar mesmo. Muito difícil ter tanque. E às vezes, quando nem está escrito no anúncio e nem aparece nas fotos, é porque não tem mesmo área de serviço. A máquina de lavar vai estar na cozinha ou até no banheiro, entendeu? Então, se você mora em Portugal e tem um tanque na sua casa, você é privilegiado sim. Como eu gostaria de ter um tanque. Mas, enfim, são coisas que a gente vai se adaptando. Vamos logo então para o primeiro item. Orientação solar. A maioria dos anúncios de imóveis, daqui pelo menos do norte, nos lugares mais frios, vem lá orientação solar. Isso, claro, se a orientação for favorável ao imóvel. Então a orientação leste é a melhor que tem. Porque o sol nasce no leste, então de manhã o seu imóvel vai pegar um solzinho e oeste vai ficar ao contrário do seu imóvel. Se for esse o caso, que é o caso do nosso, no final da tarde ainda vai bater um solzinho. Então eu tô gravando aqui de manhã, olha lá o solzinho, tá batendo lá na sala. No final da tarde já bate lá nos quartos. E isso no inverno faz uma diferença enorme. Agora imagina só, se ao invés de ser leste-oeste, fosse norte-sul a nossa casa. Leste e oeste ficariam para os vizinhos. A nossa casa não pegaria sol nenhum horário do dia. Seria muito pouco. Ia pegar aqui na diagonal, no quintal somente. Isso é bastante relevante. Ainda mais porque não tem só a questão de pegar o sol e aquecer o imóvel. Tem também a questão de que nós temos períodos no ano que são bem úmidos. Então, assim, vai acumular umidade em casa, não é legal. Aqui a gente deu sorte, assim, de ser leste-oeste, porque nessa época, quando a gente alugou a casa, a gente não sabia praticamente nada disso, né? Eu e o Bernardo trabalhamos numa imobiliária durante um tempo, e aí a gente aprendeu alguma coisa sobre essas dicas que a gente está falando aqui. Na maioria dos anúncios aparece em algum lugar, né? Geralmente o imobiliário costuma colocar, e quando não coloca, perguntem qual é a orientação. É fundamental mesmo, é muito importante, dar uma grande diferença, assim, na luminosidade do imóvel, na temperatura do imóvel. A dica número 4 é ter paredes divididas com os vizinhos. Aquela coisa que no Brasil ninguém gosta, né? De ter parede com parede, casa geminada e coisas assim. Aqui é vantagem, porque quanto mais parede você tiver para o exterior, mais frio vai ser o seu imóvel, ou mais quente, né? Mais próximo da temperatura externa vai estar o seu imóvel. Então, por exemplo, aqui, esse pedacinho aqui, atrás de mim, é uma extensão que fizeram da nossa sala. Então, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ali em cima, ó, não divide com o vizinho esse pedaço. A nossa sala no inverno é um gelo, é totalmente diferente da temperatura da casa. O resto da casa, né, as paredes de um lado e do outro, nós dividimos com os vizinhos e de cima, né, e o teto, né, porque é primeiro andar. Então, isso faz uma diferença enorme. Para falar da quinta dica, eu vim para o quarto das meninas. Então, desculpa, vou ter que ficar um tempo aqui contra a luz para mostrar. A quinta dica é o que chamam lá, o que aparece às vezes nos anúncios, de caixilharia dupla ou vidro duplo e stores. Então, olha só, aqui no quarto delas tem a caixilharia dupla. São 2 camadas de vidro, 2 camadas de janela. E essa camada externa é vidro duplo. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Ó, vê se dá pra ver. Que aqui são 2 vidros, ó.
E os stories são essas coisinhas aqui, ó, como se fosse uma cortina, não sei, de uma estrutura bem grossa que isola a luz. Conforme a gente vai descendo, não vou descer tudo, senão vai ficar muito escuro. Deixa eu ver. A gente vai descendo e ele vai fechando. Tá vendo aqui, ó? Essas brechinhas, depois que chega lá embaixo da janela, fecha tudo. Ó, já vai juntando. Vou abrir de novo. E isso também ajuda a manter o frio do lado de fora no inverno. Isso, nossa, é fundamental. A dica número 6 é com certeza sobre o aquecimento da sua casa. Você pode não ter uma lareira ou uma salamandra na sua casa e comprar um aquecedor elétrico ou a óleo, enfim, existem vários modelos. Nós temos aqui aquecedores que já estavam na casa, mas a gente usa muito mais isto aqui, a lareira. Por quê? Assim a gente controla os nossos gastos, a gente sabe o preço da lenha, ela dura bastante, não é cara, baratinha. Como ela tem a estrutura toda de ferro, ela ainda funciona como um recuperador de calor, né? Então ela fica ainda quente por muito tempo, emanando calor. O calor vai dissipando aqui na sala, que eu falei, né? Que é muito frio no inverno, muito frio. Ligar a lareira faz uma diferença enorme. Então, ter uma lareira ou uma salamandra, de preferência com a estrutura de ferro, faz uma diferença muito grande. E é muito econômico, muito mais econômico do que aquecedor, pelo menos no meu ponto de vista, pelo que a gente paga de consumo de eletricidade aqui e pelo que a gente já pesquisou sobre o valor de se ligar o aquecedor, né? É como acontece no Brasil. A gente vai sentir frio, vai ligar o aquecedor, vai ligar quase todo dia no inverno. Tem uns períodos que faz muito frio mesmo. E aí, no final do mês, vai ser aquela surpresa, né? Como não queremos ter surpresa, compramos lenha e ligamos a nossa lareira, que é muito bom, muito agradável. Ficamos aqui perto, fazemos pipoca, assistimos um filmezinho, é muito bom. E outra coisa, tenha atenção no anúncio, né, ou quando for visitar um imóvel, quando estiver vendo as fotos na internet, qual é a parede, qual é o cômodo que está atrás da lareira, porque esse cômodo também vai ser beneficiado por essa recuperação de calor, por esse calorzinho que fica emanando da lareira. Então, no nosso caso, o beneficiado é o vizinho, é a sala do vizinho aqui atrás. Mas eu já vi imóveis em que o quarto ficava parede atrás da lareira. A lareira ficava na sala e o quarto atrás. E aí, quando ligava a lareira, o quarto também ficava quentinho. Isso é bom, né? Ótimo. Nossa, nem sei quantas vezes eu já falei frio. É ótimo, é vantagem. Deixa o frio de fora, porque eu realmente detesto frio. Achava que eu não fosse sobreviver ao meu primeiro inverno aqui, mas graças a Deus sobrevivi. Eu sinto muito frio, muito, muito frio mesmo. E olha, a gente ligou o aquecedor, acho que uma ou duas vezes só. Por quê? Porque todas essas características do nosso móvel contribuem para que ele seja confortável e para que a gente economize em luz pelo menos em 4 meses. E não é só 4 meses, né? Final do outono já vai ficando frio, o início do verão também já não é lá dos mais agradáveis, né? Ainda fica ali a temperatura perto dos 10 graus, que para mim é um absurdo de frio. E a 7ª dica é ter atenção às portas. Geralmente, na entrada do imóvel tem um hallzinho e aí tem umas portas que isolam partes da casa. Então, no nosso caso, que nosso problema maior é a sala, que é um frio danado, a gente tem, olha só, a porta da sala. Daqui vai para o hall, né? O hall de entrada. E aqui, que dá para os quartos, nós temos outra porta. Então, ao fechar essas duas portas, no verão, na primavera, não faz nenhuma diferença. Agora, no inverno, pra gente é nítido, a diferença é notória. Fecha aquela porta da sala e fecha essa porta aqui, que isola para os quartos. Nossa, os nossos quartos e banheiro ficam muito mais isolados, né? Muito mais quentes do que estavam antes. É impressionante. Então, para você que ficou até o final, vou dizer mais uma dica extra sobre o piso. Prefira piso de madeira ao piso frio, né? Piso frio já indica qual é a questão aí. Então, no nosso caso, o imóvel todo é de piso frio, exceto os quartos, que são piso de madeira. O quanto você conseguir reunir desses aspectos, dessas características
no imóvel que você pretende arrendar, comprar, enfim, melhor vai ser para a sua conta, né, para a conta de luz, para o que você for pagar, né, de conta de luz e gás. Usem essas dicas porque vão economizar nas contas de luz, vão ter um imóvel mais confortável, mais agradável, né? A gente chega e o nosso organismo não está acostumado a esse frio todo. E aqui no Porto, então, além do frio, né, de 10 graus, 12 graus, bate um vento gelado, muito gelado, que vai lá nos seus ossos, que não é fácil de acostumar. Então, assim, ter uma casa confortável para nossa família, que não seja muito fria, é muito bom. Então, assim, tenham atenção a esses detalhes, que eles fazem toda a diferença. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se tiver mais alguma dúvida a respeito de imóveis, alguma expressão, alguma palavra que apareceu nos anúncios que você tem visto e não entendeu o que é, ou que mais detalhes, deixa nos comentários, tá bom? Até a próxima!